Nosso assunto agora é a piracema, o período de defesa, o período em que os peixes se reproduzem nos rios e que a pesca deve e vai estar proibida. Aqui nos rios da Bacia do Paraguai, nos rios de Mato Grosso do Sul em geral, a proibição começa no dia 5 de novembro e lá na calha do rio Paraná, já agora dia 1º. Então, e para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o capitão André Luiz, chefe de operações do Comando de Policiamento Ambiental. Bom dia, capitão, muito bem-vindo, viu? Bom dia, muito bom dia aos ouvintes. Estamos aqui para esclarecer todas as nossos desdobramentos operacionais da Operação Piracema. A gente tem visto aí que mesmo em período de pesca liberada, ainda tem pessoas, né, que insistem em cometer irregularidades nos rios do estado, pescando com tarrafas, né, levando espécies que não poderia também, como dourado, né. Como vai ser a fiscalização agora durante o período de defesa? Vocês vão ampliar o número de policiais nos rios? Como que vai ser isso? A pesca, a atividade pesqueira no estado é muito importante, tanto quando ela está liberada, né, e quando o período de defesa já se instala. São duas circunstâncias diferentes. Uma, a pesca está liberada, porém a gente intensifica as nossas operações visando a chamada pesca legal. Cuidando dos petrechos, cuidando como essa pescaria, os pontos de piscosidade estão recebendo as pessoas para realizar atividade pesqueira. A piracema é uma proibição total da atividade pesqueira no estado. Então, é, em tese, mais fácil de se coibir porque há uma ameaça da norma que fala que qualquer cidadão encontrado em ato tendente ou pescando em período de defeso, que vai de 5 de novembro a 28 de fevereiro, já está incidindo no tipo criminal do artigo 34 da Lei 9.605, que é o crime de pesca predatória, e na infração administrativa do Decreto 6514, que corresponde a uma autuação aí de 700 a 100 mil reais por 20 quilos de pescado apreendido. Até 100 mil reais. Até 100 mil reais. Então, no que diz respeito à Operação Piracema, nós contamos, logicamente, com o apoio do nosso efetivo, que estão distribuídos no estado, né, no 1º e 2º batalhão. Nossas unidades operacionais estão divididas por bacias hidrográficas. Então, nós temos o 1º batalhão responsável pela bacia do Paraguai e seus afluentes, e temos o 2º batalhão pela bacia do Paraná e seus afluentes. Que pega mais sul do estado e leste, é isso? Sim. E a nossa estratégia, como uma vertente de planejamento estratégico do Comando de Policiamento Ambiental, é justamente otimizar esses meios, otimizar os recursos logísticos e de pessoal. Como? Essa é uma operação inédita porque nós estamos georreferenciando pontos pré-determinados Que são de área de maior incidência de pesca predatória. E onde os peixes também ficam mais vulneráveis durante a piracema, né? Pontos de maior piscosidade, pontos de maior suscetibilidade da atividade de pesca predatória. Próximo a uma cachoeira, por exemplo. Exato, próximo a uma cachoeira, onde eles ficam, muitas vezes, peixes, no jargão popular de couro, não conseguem ultrapassar a barreira imposta pela corredeira e ficam aninhados, por exemplo. É uma vulnerabilidade explorada pelos pescadores predatórios, né? Mas, enfim, a grande mudança nessa operação é justamente a estipulação de planejamento estratégico por meio do georreferenciamento. O que é isso? Nós georreferenciamos pontos de maior suscetibilidade de pesca predatória no estado e estipulamos alvos por companhias, que é uma unidade da administração militar, né, dentro dos batalhões, para que, dentro desses pontos, se cumpram as atividades de prevenção e repressão com um viés de maior coleta de dados pormenorizado, ou seja, coleta de dados qualitativos, que vão gerar, em outras operações vindouras, um prognóstico mais apurado acerca, por exemplo, de qual horário determinada infração, determinada atividade de pesca predatória é mais incidente em determinado local.
Isso é a fiscalização inteligente, né, Fiscalização inteligente, que geram dados inteligentes e subsidiam nossas ações. E é uma operação, logicamente, diferenciada, porque contaremos com o apoio de outras unidades da PMMS, como o Batalhão de Operação Rural, e, logicamente, nós entramos com a coibição nos rios, atuando de maneira preventiva, conscientizando e reprimindo quem quer que seja encontrado na atividade de pesca predatória. E o Batalhão de Polícia Militar Rural, ele atuará, logicamente, se há uma atividade de pesca predatória, esse peixe capturado irregularmente precisa ser escoado. Então, as vicinais próximas aos rios, tem que ser as estradas também. serão fiscalizadas com o apoio do Batalhão de Polícia Militar Rural. Foi assim, inclusive, que agora, acho que foi semana passada, vocês acabaram flagrando aqui na região de Bela Vista um grupo de pescadores do Paraná, né, que estava ali com petrecho proibido, sim, com algumas espécies ali, né? Então, o fator preponderante a isso aí, o que ocasiona esse desfecho, infelizmente, é o desconhecimento, né, da população que vem, principalmente de fora, vem passear. Mas não pode alegar, né? Não pode alegar a ignorância da lei. Não pode alegar, né? Porque está a norma Claro. Está publicada. Cabe aos órgãos públicos difundi-la por meio da educação ambiental. Isso durante o ano todo, a Polícia Militar Ambiental faz campanhas nas suas unidades operacionais. Ao longo do estado, ao longo dos 2 batalhões, nós temos 26 unidades operacionais que fazem barreiras, conscientizam acerca da pesca predatória, quando é o período de defesa, quais são as cotas do Rio Paraná, quais são as cotas do Rio Paraguai e seus afluentes. E quando vai tirar a carteirinha de pescador amador, também tem lá no próprio portal, né? No site da PMMS, né? Tem a cartilha do pescador. Isso. Então, assim, informação não falta, né? Pormenorizadas acerca de uma pescaria legal e do período de defesa, que é a cessação das atividades pesqueiras. Então, agora, falando ainda sobre a fiscalização inteligente, vocês também já utilizam drones, né, nos rios, o que facilita muito, porque quando antigamente, antes do drone, a polícia estava chegando com um barco, no rio você ouve o motor de um barco. Então, eles já fugiam antes, inclusive de acampamentos à beira do rio. Agora não é mais possível isso, com o drone facilitou muito, né? Com certeza, o drone é um dos principais aliados, né? Porque facilita a locomoção, a captação de provas em um raio muito maior do que o policial em loco, né? E a facilidade de chegar em pontos de difícil acesso. Então, o policial militar ambiental, para chegar numa corredeira, muitas vezes, passava apuros, tinha que empurrar o barco, descer, porque não era possível navegar. Depois embarcava novamente. Então, essas dificuldades foram um pouco consideravelmente suprimidas em virtude do uso do drone, né? A gente consegue chegar nos pontos de concentração de cardumes que estão georreferenciados, né? E consegue de uma maneira mais efetiva ali, principalmente a identificação dos infratores, né? Antigamente, antes da utilização do aparelho, nós não conseguíamos identificar os infratores. Eles fugiam, deixavam os petrechos. E não havia responsabilização direta. Hoje nós podemos identificar. As imagens dos equipamentos prova. São muito, muito boas, muito. Então, é um importante aliado. Com alta definição, né, capitão? Em relação à questão do comércio, tá? Eles precisam... O comércio de pescado, eles precisam declarar os estoques. Sim. E esse prazo é até quando? 48 horas após o início do período de defesa. Tá. Todo comércio que faz tem a sua base na comercialização de pescado nativo do estado, né, as peixarias, tudo que trabalha com atividade pesqueira, porque a atividade pesqueira não se resume só no ato de pescar. Resolve todo o processo. Então, o beneficiamento, a comercialização é atividade pesqueira. Claro. Então, após as 48 horas, todo estabelecimento comercial que tenha a sua atividade, o comércio de peixes, né, de espécimes nativas, deverá apresentar a declaração de estoque, seja no Instituto do Meio Ambiente Mato Grosso do Sul, no IMASU, ou seja nas bases operacionais da Polícia Militar Ambiental, né? Onde será feita uma conferência, será feito um confere, e aquele estoque não pode transcender, caso haja uma fiscalização, não pode, quando a guarnição chegar lá, algum fiscal chegar lá,
o estoque dele não pode transcender o que foi declarado. E quando ele trabalha com peixes que são de cativeiro, como é que vocês conseguem identificar no estoque dele o que veio de cativeiro e o que veio dos rios? A listagem do estoque vai estar muito bem exemplificada, porque eles vão comprovar que aquele pescado é de cativeiro mediante a comprovação de origem. O local onde ele retirou aquele pescado, por exemplo, um tanque, algum parque de pesca, que é chamado dos pesque-pagues, né, que não incide a época da Piracema de defesa, o produtor ou o proprietário ele vai emitir uma declaração, um comprovante de origem, uma nota fiscal de compra, e ali o comerciante ele comprova a declaração ali, comprova a procedência daquele pescado como sendo de cativeiro. Toda essa legislação mais rigorosa é para proteger a nossa fauna aquática, né? E para a proteção de todo esse manancial pesqueiro também. Vocês percebem no trabalho de vocês no dia a dia, ao longo desses últimos anos, o aumento no número do tamanho dos peixes reprodutores que foram deixados nos rios por conta do pesque e solte? Vocês percebem o aumento do nosso manancial pesqueiro hoje ou isso ainda não é perceptível? É perceptível, sim. Não obstante as diversas crises que a gente tem enfrentado hoje com relação ao nível da água, que atrapalha a reprodução dos peixes, atrapalha também, né, a procriação deles, né? Mas é perceptível, sim. Temos exemplos aí como o Salminis brasiliense, que é o dourado, né? Já temos aí 4 anos de proteção específica desse peixe, então percebe-se uma multiplicação, apesar de ser um predador, mas percebe-se um aumento significativo da população de dourados nos rios de maior incidência, nos rios piscosos, né? Principalmente na bacia do Rio Paraná e Paraguai. Então, essa proibição, logicamente, tem embasamento em estudos científicos, né? Sim. Uma série de pesquisadores, né, subsidiam as ações do poder do Estado para regular normas de proibição. Mas é perceptível, sim, né? E isso é interessante porque nós temos definido no decreto 166, que é o decreto que regula a atividade pesqueira do Estado, né? Nós temos definição de tamanhos mínimos e máximos, né? Então, nós temos aí 4 espécimes de pescado que combina também o tamanho máximo, que não pode ser extraído. Por exemplo, o pintado, ele tem um tamanho máximo de 125 centímetros. E a gente tem visto nas redes sociais os pescadores amadores exibindo espécimes imensas que há muito tempo a gente já não via, né? Sim. Então isso também é uma prova, né? Um dos fatores, um dos objetivos, né, de preservar espécimes desse tamanho é justamente a demonstração do caráter contemplativo, né, para dizer que aquela determinada espécime chega a tal tamanho, e olha o tamanho do peixe, né? Olha o tamanho do peixe, olha os gigantes dos olha o que os rios do Mato Grosso do Sul podem produzir em termos de tamanho de pescado. Então, é preservar exemplares para mostrar do seu nascimento ali até o seu tamanho máximo, né? Então, um dos motivos da preservação do tamanho máximo é esse, evidenciar o caráter contemplativo da espécie. E é interessante, capitão, porque a gente vem acompanhando ao longo dos anos, né? Primeiro começou lá atrás, que já não se via mais peixes grandes dos nossos rios, depois vieram os estudos técnicos, veio a legislação, e agora parece que para os pescadores amadores a pesca fica ainda mais atrativa, porque fica mais emocionante. Então aí mostra que é realmente preciso preservar. Sim, né? Com certeza. Sem peixe não há qualquer atividade pesqueira, não há atividade comercial, né? E é um importante setor do nosso estado, né? É o que movimenta o nosso estado. Nós temos várias atividades envolvendo atividades pesqueiras no estado. Nós temos agora um evento, antes do fechamento da pesca em Corumbá, uma pesca só para mulheres, por exemplo, o anzol rosa, em que irão participar diversas mulheres do segmento da sociedade aí no Rio Paraguai, irão em caravanas pescar antes do fechamento da pesca. Então é interessante, são eventos que movimentam o estado, né, economicamente falando. As mulheres sempre pescaram, é que elas não eram unidas, tá? Eu falo porque eu pesco há décadas, eu adoro fazer pesca e solte. Mas enfim, o que é mais interessante?
conscientizar. Tenho carteirinha, tá? De Tem pescadora. Renovando sempre, O né? interessante é a conscientização da população que período de defesa é para ser respeitado. Claro. E a lei criminal tutela o período de defesa. Ela fala, o simples ato de estar pescando em período proibido já configura crime. Não necessariamente precisa o autor, no momento dos fatos, estar com algum pescado extraído do rio. Então, o simples fato, o simples ato tendente deles estar na beira do rio pescando já configura um crime. Responsabilizando aí um crime de 1 ano a 3 meses de detenção, mais a multa. Então, é importante se ligar, né? Respeitar, né? Respeitar. E preservar para as próximas gerações. Capitão, em relação a quem ainda vai para os rios agora aproveitar esses últimos dias, tem uma dúvida. A gente sabe que dia 5 é o dia da lei ali, mas Sim. a lei, o peixe não sabe da lei. Ele pode começar a subir uma cachoeira e num cardume para Piracema um dia antes, por exemplo. Claro, né? claro. Isso é comum. Com certeza. E aí, se vocês estão ali no rio, ou, enfim, e vocês veem alguém numa situação dessa, pegando peixe, pescando numa situação dessa, um dia antes, por exemplo, do início do período de defesa, A lei... é crime? Não. A lei é taxativa. Período de defesa, 5 de novembro a 28 de fevereiro. Estando o cidadão fora do período de defesa, exercendo a pesca... O que não pode é jogar uma tarrafa, né? Devidamente habilitado, pescando com petrecho permitido. Ele não tem culpa se o cardume está... Na verdade, ele teve a sorte do cardume estar ali... Passando por ele, ou ele atingiu o cardume. Logicamente, observando os locais né, de proibição. Por exemplo, 200 metros a jusante e a montante de corredeiras. Onde antes e depois, tá, antes gente? E depois. Jusante da nascente para a foz, desembocadura do rio, montante da foz para nascente. Então, para cima ou para baixo, 200 metros, o cidadão não pode estar pescando, porque ali é uma área de incidência. Época do ano. Qualquer época do ano. Então, aí como foi citado uma situação de pesca, pesca autorizada, porém com concentração de cardumes, né, poderia estar esse cidadão aí, ou no usufruto ali do lazer, ali pescando, né, numa área de maior incidência de concentração, que é essa questão dos 200 metros. Às vezes ele já está subindo ali o rio para chegar na cachoeira. Mas né? Estando ele dentro dos requisitos legais aí da pesca... Tudo bem. Tudo bem. Sorte de pescador. Sorte de pescador. E o ribeirinho? O pescador ribeirinho, ele é o único autorizado a pescar em período de defesa. Mas ele tem cota, né? Tem cota de 3 quilos por diários, dia. Tá? Sendo vedada a estocagem. Tá. Ele não pode sobrevivência, estocar. É para né? sobrevivência. Ele não pode pegar aquele pescado, estocar em sua casa, no freezer, fazer escambo, fazer comercialização daquele pescado. E se esse ribeirinho mora ali próximo da cachoeira, como é que fica? Ele tem que se afastar para poder pescar? Ele tem que se afastar para poder pescar. Tá? Não é autorizado. Não abre essa exceção. Nem mesmo para o ribeirinho. Na verdade, a pesca de subsistência ela é exercida por 2 categorias. Pelo pescador ribeirinho e também pelo pescador profissional, que também está autorizado a pescar na Piracema, tá? Com cota. Mas aí ele tem a carteira de pescador profissional. Claro, vai se identificar. Enfim, é toda uma documentação que precisa. Não adianta alguém querer ir para o rio e falar, eu sou profissional. Muitas vezes alguém passa próximo aos rios, vê alguém pescando. Claro. Pode ser um pescador ribeirinho ou pode ser um pescador profissional. Mas o importante é que também as pessoas denunciem se flagrarem alguma irregularidade, porque ajuda, né, ao trabalho de vocês. Né? Olha, eu conversei aqui com o capitão André Luiz Leonel, que é o chefe de operações do Comando de Policiamento Ambiental em Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pelas suas informações. Sucesso nesse trabalho, né? Nessa Piracema aí. De certa forma, é uma tranquilidade, porque eu imagino que vocês observam mais a natureza também nessa época, com certeza. Né? Há a supressão de pessoas no rio e a gente... Contemplar mais, né? Logicamente com os olhos atentos, né? Sim. Sempre ali. Mas é o lado bom aí da profissão também. Obrigada, viu? Um bom dia para o senhor. Bom dia para você.